No ar, Radar de Notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Conosco no estúdio, vereador do PSB de Guarulhos, vereador Wesley Casaforte. Bom dia, vereador. Pedro, muito bom dia, Tiago, bom dia ao público que nos acompanha pela rádio, pela TV e pela internet. Vereador, seu primeiro mandato, né? Meu primeiro mandato, Pedro. Veio lá da região de São João. Nascido, criado e moro lá até hoje. Mora lá até hoje? Até hoje. Não, isso é raro, hein? Tem muito vereador que não anda no bairro, hein? É verdade. E como é que está a região lá, vereador? Pedro, é um desafio sempre muito grande, né? O que a gente fala, o vereador não é vereador de um bairro, o vereador é vereador na cidade. Sim. Tive voto em vários lugares da cidade. Porém, o que eu sempre falo, é diferente do vereador que está no centro da cidade, que tem trabalho? Claro que tem. Mas não é comparado à periferia, que as demandas são as mais diversas. Você conhece muito bem a região e sabe as dificuldades e os desafios que tem. E parece um poço sem fundo, Thiago. Por mais que você faça, parece que ainda falta muito para fazer. Você faz aqui, a pessoa, pô, tem aquele clamor. Pô, você fez nesse bairro, mas não fez naquele. Fez na rua, mas não fez na outra. E a vontade é de resolver tudo, mas infelizmente não depende só da nossa boa vontade. Agora, vereador, nós tivemos agora há pouco uma reclamação lá da UBS Fortaleza, que o dentista não consegue atender porque a cadeira está quebrada. O senhor pode fazer alguma coisa, interceder? Claro, eu posso fiscalizar e posso interagir junto à Secretaria de Saúde que a gente possa tomar um posicionamento. Já irei hoje, inclusive, assim que sair daqui eu faço questão de estar indo lá pessoalmente. Obrigado. Fala, Tiago. Vereador, a discussão na questão da Câmara Municipal recentemente é a questão da situação da oposição, o vereador Laércio Sandes na questão da anistia. Como que a Câmara trabalhou esse assunto? Bom, veja, Thiago, eu respeito muito qualquer parlamentar, eu acho que é legítimo, principalmente quando é um parlamentar como o Dr. Laércio Santos, que eu respeito muito. É um cara que assim, merece o respeito, é um cara habilidoso, principalmente na questão jurídica, um advogado bem estudioso. O Carneiro fala estudioso. É verdade. Mas o que acontece? Entendo que qualquer projeto que venha para o Legislativo é cabível ao vereador fazer os levantamentos e a análise de qualquer projeto, isso é legítimo. Porém, eu vejo pelo outro lado também a importância de um projeto como a PPI, que vem de favorecimento a toda a população. Anistia, que é um projeto que, assim, principalmente as periferias, né? É claro que, assim, ela oscila por várias questões. Até o vereador Paulo Roberto Sequinato mencionou, pô, de repente vai ser favorecido, né, pessoas de grande escalão, mas em matéria tributária, nós, vereadores, nós não podemos legislar para essa classe ou aquela classe, nós legislamos pelo um todo. Vereador, e lá a UPA São João? Parece que sumiram as críticas, saiu do noticiário? Olha, Pedro, é assim, o desafio que o prefeito Guti assumiu a cidade, que foram mais de 7,4 bilhões, e qualquer prefeito que vá assumir com uma deficiência financeira, acaba trazendo complexidades. No início é falta de medicamento, falta de insumos, mas tudo isso se deve a quê? Falta de recurso financeiro. A forma que pegou das gestões anteriores à cidade, acaba trazendo essa complexidade para o momento atual. Mas o prefeito foi trabalhando, ele está indo continuamente nas unidades de saúde, fazendo visita, nós estamos fazendo vistoria em várias unidades, e a gente está atento o tempo todo, dialogando com as entidades, para que a gente possa buscar solução. Melhorou? Assim, o senhor acha que melhorou? Eu acredito que melhorou. Tem muito a ser melhorado. É claro que acredito que você vai falar assim, que vai buscar o perfeccionismo dentro de uma unidade de saúde a nível do nosso país. É muito difícil falar que vai atingir o 100%, mas é notório que melhorou. Ainda tem questionamentos, ainda tem oscilação, porque às vezes a falta de um médico, às vezes um determinado dia, traz complexidade, porque de repente naquele momento é onde aparecem várias pessoas para ser atendidas no mesmo dia. Agora, vereador, o senhor que ainda mora lá na periferia, lá na região de São João, conheço muito bem o São João, qual é a demanda da população? Olha, Pedro, as mais diversas, né? Sempre, quando a gente fala de saúde, acho que a saúde é uma coisa a nível nacional, uma coisa que repercute muito. Mas nós temos que falar muito de lá, até que você foi morador do Presidente Dutra e sabe muito bem todo aquele contexto da história. Então ali, Thiago, uma das coisas que impacta muito a vida das pessoas ali é com relação ao trânsito. É uma das coisas que impacta muito, porque as pessoas, para sair daquela região, para poder se deslocar até o seu trabalho, às vezes fica 1h30, 2 horas no trânsito diário, de ida e de volta. Então, sim. Ou vai para o Presidente Dutra, para Carmela Dutra, ou vai até Cumbica, né? Isso, ou para o aeroporto. Um dos acessos que é muito utilizado é a Bela Vista do Paraíso, sim, aquela paralela grade do aeroporto, Presidente Dutra. E a outra, João Jamil Zarif, que vai sentido Praça 8. Essas são as duas vias de maior acesso daquela região. São as únicas duas. As duas únicas de acesso. E não houve planejamento anterior.
Não houve planejamento e nem investimento de forma anterior. Então isso traz transtorno, porque hoje como que você faz a ampliação de uma via, tendo em vista que houve várias construções, no passado daria para ter sido feito, daria para ter sido planejado. Mas eu costumo falar, Pedro, a gente sabe que não dá para mudar o passado, mas dá para planejar o futuro. Então a gente tem que começar a buscar alternativas, e tais essa que nós estamos tentando buscar para poder viabilizar o trânsito local, para poder amenizar aquele impacto diário que as pessoas sofrem diariamente lá. Vereador, e aquela ligação do Lavras até Bom Sucesso? Então, vamos lá. Tem uma ligação lá que é muito importante, que ali tinha uma chácara, Pedro, que tem uma área que, inclusive, eu estava conversando até ontem com o prefeito Guti, falando sobre essa questão. Nós vamos marcar uma reunião com o proprietário da área, que é uma área de 1.500.000 metros quadrados, que é uma área de chácara, que está entre a região Lavras e entre a região do Jardim Presidente Dutra, propriamente dito no Jardim Ana. Então, no Jardim Ana, hoje você tinha até uma estrada que chamava Estrada da Servidão, Pedro. Então, essa Estrada de Servidão que dava acesso de passagem para aquela chegada da região para o Jardim Presidente Dutra. Então, a nossa ideia, a proposta é que nós iremos dialogar junto com o proprietário para que a gente possa ver se ele pode ceder a área, tendo em vista que ele tem uma dívida gigantesca também com o poder público. Nós fizemos todo esse levantamento, tive o cuidado com a minha assessoria de levantar todas essas informações. É todo um trabalho que, assim, demanda de tempo, não é rápido, infelizmente, não é que nem a casa da gente, que a gente vai hoje no depósito de material, compra o material, chama o pedreiro e amanhã a gente começa a obra. O poder público existe todo um trâmite burocrático, inclusive até para fazer os levantamentos, o requerimento que a gente pede, informação. Então existe todo um rito para a gente poder buscar essa solução. Então, aqui, a proposta, o que é? Que a gente possa buscar esse acesso. Isso nem que não aconteça agora, mas eu acho que tudo tem que ser dado um pontapé inicial. Se a gente der o pontapé inicial agora, da gente buscar esse acesso ali, futuramente a gente pode construir um acesso que vai vir de melhoria de encontro para mais de 300 mil habitantes e desafogar um pouco aquele trânsito local. É interessante. E ali a Jacopesco, na João Paulo I com a Dutra? É um projeto muito importante, assim, isso trata, eu falo que, assim, que até hoje, até o avanço que houve nesse governo pelo Trevo do Bom Sucesso, e é notório de qualquer pessoa. O Trevo do Bom Sucesso hoje impactado pelaquela questão da desapropriação, entra em briga judicial e fica parado diante disso. Então, muitas das vezes as pessoas acabam não entendendo. Mas é notório, é só pegar a imagem, que eu tenho até fotos, de 2016, do ano de 2016, como estava o Trevo do Bom Sucesso e como já está hoje. Ainda falta 2 acessos de liberação, mas lá na Jacopesco, Pedro, infelizmente, nesse primeiro momento, a Prefeitura está conversando com o secretário de Obras, o Marco Antônio, e o acesso Papa João Paulo, no Jardim Presidente Dutra. Aquele acesso da Papa João Paulo interligando até a rodovia Presidente Dutra, fazendo a conexão Rio-São Paulo, já vai ser licitada para a gente poder dar andamento naquela obra. E isso vai startar agora, nesse momento. O prefeito está incisivo e ele quer que faça isso, porque com isso também você acaba desafogando o Trevo do Bom Sucesso e, propriamente dito, também a Ponte do Santos Dumont. E a Carmela Dutra. E a Carmela Dutra. Fala, Tiago. Essa questão também sobre as dívidas do município. Não é um erro, até agora, não ter licitado a questão da Zona Azul? Olha, eu vejo, falar da minha parte Sim. enquanto parlamentar, vejo como errado. É uma coisa que a gente cobra muito, porque o município deixa de arrecadar, que é uma coisa importante. A cidade, ela depende de arrecadação financeira. Então nós temos que fazer essas regulamentações. Então isso está sendo cobrado dos departamentos, que a gente possa fazer o mais rápido possível. E a gente já fica aqui para aproveitar aqui, para deixar a cobrança aqui para o secretário da pasta responsável, que a gente possa fazer isso o mais rápido possível. E lá no Jardim Presidente Dutra e no OCOP, quais são as demandas, vereador? Olha, Pedro, sempre, assim, é muita coisa. Nesse momento, por exemplo, hoje, essa semana, minha equipe está tentando auxiliar. São várias demandas, Pedro. No início do mandato, uma das complexidades também com relação à iluminação pública. Que, as lâmpadas... Nossa, segurança, questão de segurança. Então, na década de 70, havia toda essa iluminação nossa da década de 70. Então, toda hora, se arruma uma lâmpada, apaga a outra, né? Então, assim, tinha mais de 11 mil pontos de iluminação pública apagada. Então, a gente veio trabalhando incisivamente para poder reacender essas lâmpadas, porque, assim, tratar sobre a questão de segurança pública é uma problemática muito séria. E dentro da questão de segurança, que vale muito falar, quando a gente fala da região do Jardim Presidente Dutra, se eu for perguntar, Pedro, qual que é as demandas, são várias. Eu vou passar o dia aqui, não vou terminar de falar. Mas eu acredito que, assim, uma das coisas que a gente tem que buscar são soluções. Soluções essa qual? Nós temos o maior aeroporto do nosso país aqui dentro da nossa cidade.
Eu falo, e você sabe muito bem disso, o quanto eu brigo com relação ao aeroporto, né? O acesso do aeroporto, que eu falo a complexidade que se dá devido à questão do impacto que traz pela questão do trânsito, que nós já mencionamos aqui, mas também, eu falo direto, Deus o livre, aconteceu um acidente aéreo naquela região do Jardim São João, região do Jardim Presidente Dutra, tendo em vista que ele é uma cabeceira da pista do aeroporto. Né? Quantos voos diários, né, de pousos e decolagem se faz aqui dentro do aeroporto do município? Então nós não podemos esperar acontecer um acidente aéreo para tomar uma devida atitude. Né? Teve até um caso dentro do aeroporto que uma mulher acidentalmente, não sei se ela passou mal, o que aconteceu, que ela bateu o carro e pegou fogo dentro do aeroporto. Os próprios funcionários da Gru Airport não tinham nem extintor, saiu pedindo extintor para os motoristas que passavam com os carros para tentar apagar o incêndio de um carro. Imagina se é de uma aeronave. Então, e o lado externo do aeroporto, que o aeroporto tem essa responsabilidade, inclusive na Comissão Especial de Inquérito, eu fui designado da Gru Airport, que investiga as irregularidades do aeroporto, eu fui designado um período como relator dessa comissão, e nessa comissão eu fiz essa pergunta, esse questionamento para eles. Qual que é a responsabilidade deles na parte externa do aeroporto? Qual que é o raio de distância? Eles têm uma responsabilidade de até, salvo engano, aos 6 quilômetros de distância, eles têm uma responsabilidade externa. Eu me lembro que a base aérea tinha equipes preparadas para eventuais incêndios e conflitos. Isso não acontece mais? Pedro, é assim, na verdade, assim, não tem nada, eu acredito que possa até ter. Eu não vou te precisar aqui, até porque eu não tenho conhecimento, tá? Mas eu te falo hoje propriamente do aeroporto. Naquela região, São João Presidente Dutra, existe chamado tempo-resposta do Corpo de Bombeiros, que demora de 30 a 35 minutos para chegar ali. Você há de convir comigo que em meia hora acontece muita coisa. Uma casa, um comércio, uma empresa que pegar fogo... Eu soube de casos de pessoas que acionaram o resgate lá, levou mais de 1 hora. Sim. Então a resposta ali é mais lenta, pode ter certeza. Não, eles não estão cumprindo o prazo, não. Então, assim, mas não é nem por querer não querer cumprir. Não, precisa de Se nós precisava de estrutura, que é o que a gente fala, precisa ser amparado essa questão, que não só do Corpo de Bombeiros, como a própria Polícia Militar, você instituir base, por exemplo, em 2015, a gestão passada do PT, ele fechou a base que havia na região do Praça 8, que era um galpão alugado. Né? Eles fecharam aquela base. A nossa ideia é abrir uma base naquela região. E aquela do Presidente Dutra está aberta ainda? Ali perto da Igreja Universal? Havia uma base da PM ali. Não, estou falando do Corpo de Bombeiros. Não, mas estou falando da PM. Da PM, aonde, perdão? Ali perto da Igreja Universal, do frango da Casa Branca. Você não conhece ali? Não conheço. Perto do antigo supermercado Kise. Ah, tá. Ali, na verdade, nós temos a segunda companhia, que está lá na região do Inocop, na Papa João Paulo, próximo da região do Inocop. Mas era ali no Presidente Dutra. Isso, tá bem para frente. Então a ideia, assim, e ali na verdade vai haver um processo ali que assim, quando está fazendo a questão do trevo, vai abrir aquela questão daquela via da Papa João Paulo. E propriamente dito, aquela base que a segunda companhia do 31º Batalhão vai ter que sair daquele local. Então nós já estamos buscando solução também, estava dialogando junto com o Coronel Aga do 31º Batalhão, eu também queria mandar um abraço para ele, que nós estamos buscando o diálogo junto com o governo, que a gente possa buscar uma solução para isso também. Bom, vereador, por favor, verifique lá a cadeira de dentista no BS Fortaleza. Irei pessoalmente, Pedro, e vou te dar uma resposta. Aguardo. Obrigado, vereador. Inclusive, até falando sobre isso, na UBS também do Vila Rio, está sem clínico. Mas já não é tanto... Bom, vereador é vereador em qualquer lugar, né? Verdade. Pedro, só fazer um contraponto aqui de forma rápida, a gente falou muito aqui da Carmela Dutra. Acho que é importante frisar aqui o meu pedido, e queria até agradecer ao prefeito Guti pela sensibilidade, a Carmela Dutra, que é uma via de grande fluxo, que é aquela principal que desce para a rodovia Presidente Dutra. E sobe, né? Isso, desce e sobe. E ali havia muito buraco naquela via, né? Havia muito buraco, muitos carros sendo danificados e o risco também, por ser uma região isolada, o risco de roubos naquele local. Então pedi para o prefeito fez todo o recapeamento daquela via, e, inclusive agora nós iremos entrar também na região do Jardim Presidente Dutra, na Avenida Rio Real, aquela principal via que dá ligação com a Carmela Dutra. Então vai ser toda recapeada agora para os próximos dias também. Brinquei muito de rolimã ali na Carmela Dutra, acredita? Se brincar hoje, desce direto, vai parar do outro lado da Dutra. Era perigoso, né? Obrigado, vereador Wesley Casaforte. Pedro, é sempre um prazer estar aqui. Obrigado, Tiago, Rafa, obrigado, Carlinha. E eu sempre estou à disposição. Pessoal, qualquer coisa, vereador Wesley Casaforte segue à disposição de todos. 7h31, 7h31, 2 minutos, produção.